começar com aquele clichêzinho, né? Vamos para mais um podcast do POcast, que é das apps. E hoje o nosso assunto a gente vai falar um pouco sobre MVP, mas assim, antes a gente gostaria de apresentar todo mundo, né? Cada um falar um pouco da sua experiência, trajetória, carreira mesmo, né? Até chegar aqui e tudo mais. Então, com vocês aí, quem quiser puxar. Vou começar aqui, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo. Prazer, eu sou a Carla. Trabalho com TI aí já tem 11 anos. Sempre mesclei na área de qualidade, de processo e de requisitos. Então, já presenciei lá o ML, como que chama, Isa? Ponto de função, né, Isa? Análise de ponto de Rapaz, o ML função. faz um tempinho que eu não vejo, hein? Eu sei que vocês não estão me vendo, mas eu tenho cabelos brancos. E gosto muito da área de produto, é uma das minhas preferidas. Então, hoje, acho que é o que me brilha os olhos mesmo. Então, estou aqui com esse time bem foda. Hoje estou aqui como responsável da área de ágil e de qualidade aqui das apps. E eu tenho as melhores pessoas que eu poderia ter no meu time. Um beijo aí, pessoal. Deixa eu puxar a fila, então. Meu nome é Caio. Roubando a fala da Carlinha, eu estou há mais ou menos 5 anos aí trabalhando na parte de gerenciamento de projetos de software, né? Trabalhei bastante tempo na parte mobile ali na LG Electronics, né, como GP, a gente fazia softwares, e agora eu estou me aventurando aqui na parte de PO, juntamente com os clientes das apps, para ajudar nesse processo de construção de produtos, de inovação de produtos, e como a Carlinha disse, estou com esse time maravilhoso aqui que está sempre disposto a ajudar a gente em qualquer circunstância. Boa. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou a Débora. Estou bem aí um pouquinho na trajetória junto com a Carlinha, quase que igual, uns 12 anos aí na área de TI. Comecei como assistente, bolsistas de CNPq e tudo mais, mas na área de TI também. Fui analista de qualidade, então também passei por testes. Mais uma que seguiu a mesma carreira que eu. Isso aí. Acho que uns 6, 7 anos aí como analista de processos, então foram muitos fluxos, muitos UMLs na vida, e agora atuando como Product Owner dentro das apps, né? Uma experiência nova, e além do mais, uma experiência nova também em e-commerce, né? Dentro do cliente. Então, é muito legal, tem muitas iniciativas e muitos assuntos aí para a gente conversar. Legal. Bom, vai eu então. Meu nome é Isa, eu estou na Aptis em 16 meses, mas eu já atuo na área de TI há 10 anos, sempre com requisitos, negócios, e aproximadamente 5 anos com produto, sendo PO, e há pouquinho tempo eu estou como Agile Master ali em um cliente, então estou bem feliz com esse time maravilhoso, com o apoio da Carlinhos aqui, que me ajuda todos os dias, então... Bom, acho que de todos eu sou o mais novo, né? Não vale isso, né, Léo? Eu tenho 5 anos de experiência na área, então, assim, eu comecei lá como estagiário, bolsista, também na área de TI, e daí eu comecei só a pegar gosto por área de produto e fui estudando as outras coisas por fora. E aí eu estou aqui nas apps hoje como Product Owner também. Estou trabalhando num cliente mais relacionado com parte de seguradora e também parte bancária. Então, vamos para o nosso podcast. Como eu havia dito, a gente vai falar um pouco sobre MVP hoje. E eu queria dar primeiro uma contextualizada e depois saber um pouco da opinião de cada um sobre o que é o MVP. Então, o MVP ele foi criado por Frank Robinson, né, em 2001,
e significa Minimal Valuable Product. Basicamente, o MVP ele serve para validar uma ideia, né? Ele surgiu em 2001 com esse propósito, e em 2011 que ele ganhou à tona, quando o Eric Ries escreveu o livro dele. E aí, nesse livro também, o Eric Ries ele defende que o MVP ele vem depois de duas fases importantes, que é a hipótese de valor e a hipótese de crescimento, né? A hipótese de valor, basicamente, ele visa criar, ver se a estratégia para o produto está gerando valor realmente para o cliente, e a hipótese de crescimento é verificar se o produto está sendo aderido no mercado. E como que ele fez para testar isso? Para testar isso, ele aplicou o MVP. Tem uma pequena diferença ali do MVP do Eric Ries para o MVP do Frank Robinson, né? E basicamente é isso. E o que é o MVP para vocês também? O que vocês acham que define o MVP? Na minha concepção, né, o MVP é a maneira de você construir ali uma versão mais simples de um produto, empregando o mínimo de recursos, quando a gente fala de recursos, né, no caso tempo e dinheiro, né, para entregar uma proposta de valor para o cliente, né? Então, na minha concepção, a gente construir uma versão simples ali, mais rápido, e trazer ainda assim uma proposta de valor. Acho bacana eu tô com a Isa. essa visão, porque, assim, inclusive, quando ele criou a metodologia, não, o MVP, ele fala que o MVP é o produto do tamanho certo para sua empresa e para o seu cliente. Por quê? A gente não pode só olhar para a empresa e esquecer da visão do cliente, e só olhar para o cliente e esquecer que a empresa também precisa lucrar com isso. Então, foi uma visão muito bacana que ele trouxe. Um ponto importante do MVP, né, que você está comentando isso, que você disse, é a questão de o MVP também servir para você medir se aquela sua ideia é de fato viável antes de você começar a botá-la em todo o seu esforço naquela tarefa. Então, por exemplo, você tem uma loja de estampas de camisa. Então, por exemplo, antes de você alugar um local, fazer toda a contratação de pessoas para investir naquela ideia, talvez você fazer um MVP de divulgação de pessoas que você conhece, um grupo pequeno, você fazer a própria entrega, você fazer na sua própria casa, ver o feedback desses clientes para você poder ter uma ideia se aquele seu plano, seu produto, serviço, enfim, o que você quer disponibilizar, de fato vai ter um bom retorno, ou se é uma ideia que você vai ter que fazer muitas melhorias para, de fato, ser uma ideia viável. Então, ele também é um bom termômetro para você ver se a sua ideia ela é uma ideia, de fato, que vai atender, gerar valor para algum público, resolver o problema de alguma pessoa, de algum grupo determinado, ou se é uma ideia que você teve que acaba sendo um público muito pequeno que talvez não vale a pena, sabe? Então, ele meio que pode servir também como esse termômetro de negócio para você, né? Antes de você investir tudo que você tem ali, e você, vou fazer um produto que eu sei que eu vou estar suprindo a necessidade básica daquela ideia que você tem, por exemplo, uma estampa de camisa, estampar camisas para um gosto pessoal de uma pessoa presente, enfim. E aí você, com esse termômetro, você consegue ter até o feedback do próprio público, para quando você for investir de fato, você já tem uma amostragem, dados para você se basear, não é totalmente no escuro. Isso a gente falando muito de produto novo também, né, Caio? Sim. E também acho que, trazendo um pouquinho para o contexto de ágil, acho que surgiu muita necessidade da gente ter essa visão de MVP, né? Porque a concepção da gente fazer entregas menores, né, e validar o valor aos poucos, e não ter todo aquele trabalho de levantamento inicial, aquele tempo e esforço gasto muito grande, para depois a gente verificar se esse produto realmente é aceito pelo mercado, atende a necessidade do cliente, se a usabilidade está legal, né? Então, acho que surgiu muito esse conceito aí do MVP, se encaixando muito com todo o conceito de ágil, né? E aquela questão se o diferencial do produto que você acha que é um diferencial, se de fato ele vai ser um diferencial, ou se é só uma ideia como outra qualquer também. Exatamente.
o MVP também ele vê o conceito muito próximo daquele manifesto ágil, né? Que surgiu. Então, eu acho que ele veio muito alinhado nessa perspectiva de quebrar o tradicional, deixar o tradicional e Exato. investir no envolvimento do desenvolvimento ágil de software, né? A gente não tem mais aquele, né, aquela desenvolvimento da especificação enorme como um todo, para depois a gente começar uma implementação, depois entregar para o cliente, né? Até porque, né, pessoal, o software ele é muito diferente de uma construção civil, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa assim, vamos construir um viaduto, aqui nessa nossa sala, todo mundo vai estar pensando quase que na mesma coisa, quase. Mas quando a gente fala assim, vamos construir um e-commerce de sapatos, aí agora cada um pensou de uma forma. Então, o MVP para mim é muito isso, sabe, Léo? Ele vem muito, para mim, o MVP não combina muito com o cascata, né? Ele vem para o ágil mesmo por conta dessas entregas de incrementos e até para ajudar o cara ali que muitas vezes não sabe exatamente o que ele quer. Então, ali ele tem a perspectiva de ter uma Ferrari, e na verdade ele só precisava de um Fusca, então ele não gastou rios de dinheiro, né? Que o ágil também veio por conta disso, para não, depois de anos, ele entender que aquela proposta da Ferrari dele não faz mais sentido. Então, o MVP para mim combina muito com essas entregas incrementais, né? Para mostrar que o PPA está muito caro, né? Do Fusquinha está compensando mais. O da Ferrari é muito caro. Sim, às vezes o Fusca já resolve o problema dele, às vezes ele só quer ir de São José para Jacareí e ele pensa que ele precisa de uma Ferrari. E às vezes não, às vezes um Velotrol ali para ele já resolve. Tem uma imagem, cara, do MVP que ele fala, né? Ele exemplifica essa questão de construir para se adaptar, né? E aí a imagem na parte de cima ela mostra a construção de um carro, ou seja, mais assim chique, né? Vamos falar. E aí ele começa o projeto já desenhando uma roda super estilosa, não sei o quê, com materiais já de ponta. E aí ele vai andando esse processo até sair uma Ferrari. Só que essa Ferrari ela vai demorar muito tempo para sair até lá na frente. E sendo que nessas etapas anteriores, a Ferrari pronta, ele não consegue utilizar. E o que ele exemplifica o contexto do MVP embaixo? Por quê? Eu preciso de um veículo para andar. Então, aí ele coloca o primeiro um skate, depois uma bicicleta, depois um patinete, depois uma moto, até chegar no carro. Ou seja, desde o começo, você conseguiu utilizar seu produto, validou a ideia, foi evoluindo até chegar no carro que você queria, que era o ideal. E mostra também, né, a mudança de ideia que você pode ter no meio do percurso, né? Às vezes você está pensando que a ideia era, vamos supor, você ter um meio de locomoção. No meio do caminho você percebe, não, mas eu preciso ir pelo ar, eu não preciso ir pela terra. Então você, com o MVP, você consegue ter esse retorno de dados para você ver se você de fato está no caminho certo. Imagina, você gastou todo o esforço na Ferrari e começa a andar, mas eu precisava ir por cima, porque por baixo não dá. Aí você vai parar mais um tempão fazendo um Boeing, por exemplo, aí você vai gastar mais dinheiro numa coisa muito grande que você também não tem certeza, entendeu? A maior dificuldade disso é... Desculpa, Isa, pode ir lá. Pode falar. Não, vai lá. Não, eu acho que a maior dificuldade para definir o MVP é justamente o V, né? Porque a gente fala assim, eu quero um meio de transporte para chegar até Jacareí. E aí a gente faz ali, como o Léo falou, né? Vamos fazer um skate. Se esse skate está possibilitando a ida até Jacareí, a gente está cumprindo o V, que é o do valor, né? Então, e aí a gente tem que tomar cuidado aqui no dia a dia nosso de, tipo assim, reduzir o escopo, mas não a ponto de tirar o valor daquela história. Então, eu posso ali simplificar a minha história, por exemplo, e o skate não ter condições de chegar até Jacareí, mas ele chegando tá tudo bem. Isa, força lá. Não, você falou. É legal esse que o Léo deu, né? Que MVP, eu vou entrar com menos recursos, mas a gente precisa tentar aquele mínimo ali atende a necessidade do cliente, porque realmente, se o cara precisa de um carro, né? E daí vai dar uma Ferrari, mas se eu entregar para ele rodas, então, com certeza, no futuro eu entrego as rodas, vou entregando boas partes
carro e no final ele terá um carro para andar, mas até lá ele não consegue utilizar. Então, acho bem legal esse exemplo aí que o Léo deu. Tá com a imagem aberta aqui. E aí, até voltando um pouquinho nessa questão que o Caio falou, o MVP realmente ele deixa que a gente pivote, né? E aí, lá no conceito da startup enxuta, que o Eric Ries lá, ele coloca no livro, ele define que o produto, ele, basicamente, uma empresa tem que ter três camadas, né? Que é a visão, a estratégia e o produto. O produto é onde a gente pode otimizar, ou seja, eu vou melhorar o meu produto. A estratégia é onde eu posso pivotar, e a visão que é a que traz o meu objetivo, né? E aí o MVP ele consegue trazer para a gente toda essa parte, tipo, ele consegue construir alguma coisa que vai ser o produto, e através dele a gente consegue otimizar, que seria melhorar a experiência, a gente consegue pivotar, que seria mudar de direção, igual o cara falou, a gente não precisa mais andar no chão, a gente precisa voar. Então a gente tomou uma ação ali que a gente mudou o rumo da nossa empresa. Mas a gente não perdeu a nossa visão, que é através das hipóteses que eu falei lá no começo, a hipótese de valor e a hipótese de crescimento. Então, a gente acaba que o MVP é um método voltado não só para validar a ideia, o produto, mas para validar o negócio em si, o que é muito importante também, né? Muito bom, Léo. Curti essa observação. Uma outra observação que a gente conversando aqui trouxe muito o que a gente vem aplicando no cliente também, é a questão, já é uma ferramenta muito utilizada que seria o PDCA, né? Então, com o MVP, é muito claro a aplicação, né, de um PDCA, porque a gente tem lá o nosso plano, a gente entrega, né, pequenos bloquinhos de valor para o cliente, e ali a gente já pode medir e já ver as ações para melhoria do que foi entregue. Então, você está unindo aí muitas outras ferramentas que vai te trazer assim, uma estratégia, um planejamento muito legal aí para o desenvolvimento do produto. Bacana, Debs. Assim, dentro do MVP, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que é mais relacionado a quando usar, mas deixa eu contextualizar um pouquinho antes. Quando a gente fala de produto, a gente tem aquela questão de curva de adoção ao produto, né? E aí, vocês acham que o MVP ele vale somente quando a gente está naquele momento inicial que a gente está construindo, que a gente começa a atrair ali os inovadores, os entusiastas, né? Ou ele vale durante todo o ciclo de vida do produto, até quando tipo, eu estou entregando o meu software ali, ele já está num processo de fase mais estável. Quando que vocês acham que o MVP ele se adequa no processo de desenvolvimento de software? Boa pergunta, hein, Léo? Eu diria, na minha visão, tá? Não sou dono da razão, mas eu também quero aprender aqui com vocês. Eu entendo que quando a gente tem soluções para colocar no ar, né? Por mais que eu esteja ali já num processo, num produto já estável, já está em mar aberto, por exemplo, eu vou implementar uma melhoria. Ou um incremento ali relacionado a várias vertentes. Vou dar alguns exemplos. Então, sei lá, tem uma conta digital e saiu uma nova legislação, eu preciso implementar essa feature e preciso colocar no mercado. Para mim, esse caso não precisa muito do MVP, porque assim, de qualquer forma vai ter que ir, né? Eu tenho que cumprir uma legislação. Aqui eu tenho uma melhoria que vai gastar, sei lá, 2 dias de um dev e já vai estar no ar. Para mim também, eu acho que não precisaria, né? Eu acho que o que responde à pergunta, assim, para mim é da obrigatoriedade daquilo, do quanto aquilo precisa estar em produção, e se você não tem ainda uma resposta, né? Então, assim, eu preciso testar algo, que é aquilo que a gente estava falando antes. Eu estou tentando aqui um pagamento com reconhecimento facial, mas eu ainda não vi em nenhum lugar, em nenhum aplicativo, esse tipo de funcionalidade. Isso daqui vai demandar, sei lá, 1 mês de desenvolvimento da minha equipe. Então, eu já partiria para o MVP, por exemplo.
Eu posso até dar um exemplo prático, cara. Num dos projetos que eu trabalhei, a gente está com a ideia de fazer um gerenciador de gastos ali para poder fazer toda aquela vertente de educação financeira dentro do aplicativo. Então, a gente contratou um terceiro, certo, para fazer esse estudo, e eles fizeram um estudo gigantesco, algo bem completinho mesmo, mostrando você poder criar filtros de gastos, recomendações de investimento, mensagem no final de semana parabenizando caso você tenha economizado ou não. Então, assim, a gente tem todo esse plano, esse é o nosso final, ou seja, o projeto já está em produção, já está rodando, mas a gente está com essa melhoria. Mas essa melhoria é, como você comentou, uma melhoria muito grande. Então, o que a gente pensa? Teria que fazer um MVP dessa melhoria. O que a gente pode colocar primeiro? Interface gráfica com o seu gasto médio de custos ali, principais recomendações e pronto. Beleza, colocamos no ar, tivemos o feedback dos clientes, pô, legal, eles estão gostando, e muito do feedback que eles passaram a gente já tem planejado aqui, então a gente está no caminho certo. Ou não, isso que a gente tem não tem nada a ver com o que o cliente está falando. Então, nesse caso, a gente pode cair bem nesse caso que o Léo comentou e que você também disse muito bem. Se for uma funcionalidade que é muito nova, que entra como uma inovação para somar no produto, a gente pode fazer um MVP para essa funcionalidade. Então, seria um MVP de um produto que já está no ar. Mas não deixa de ser uma funcionalidade que vai agregar valor e que, se é algo muito grande, é aquele negócio. A gente está no escuro e não tem a certeza se aquilo é 100% eficaz. Então, vale a pena a gente fazer MVP, fazer pesquisa também de público, porque o MVP tem vários tipos. Não precisa ser o produto em si pronto. Pode ser um MVP de protótipo, eu faço um protótipo e, com base nesse protótipo, o cliente vai, avalia, não, acho legal, mas acho que esse ponto pode mudar, porque a gente já ganha tempo de desenvolvimento, em vez de gastar desenvolvimento em algo que já vai mudar, a gente já vai com a visão correta do cliente, ou até um MVP duplo, onde a gente faz duas vertentes diferentes para o cara, já possível, o que você acha dessa ideia e dessa ideia? Qual ideia você achou melhor, mais produtiva? E a gente já sai um passo na frente e economizando em tempo e em desenvolvimento também. Acho Muito que bom, Caio. Curti o seu exemplo aí da educação financeira. Desculpa, Deb, te cortei. Não, imagina. Um exemplo que acho que muitas empresas passaram também recentemente foi a implantação do Pix, né? Então, se você tem algum e-commerce, algum app que, né, e houve aí a necessidade e até a urgência, né, de implantar o Pix por conta do grande volume de uso que estava acontecendo, às vezes dentro do teu app ou dentro do teu e-commerce você tem vários caminhos de meio de pagamento, né? Às vezes não é um fluxo único. E mix também, né? De pagamentos, vamos supor, pagamento de cartão de crédito, com 2 cartões de crédito, ou um vale presente, mais um outro meio de pagamento para você complementar a compra. E às vezes surge ainda, né? Por mais que todo mundo esteja utilizando uma nova funcionalidade, que foi o Pix, pode surgir também a necessidade de você medir por um tempo a usabilidade dentro da tua ferramenta, né? Então, acho que o MVP seria também você visualizar qual que seria a maior entrega de valor daquele fluxo, por exemplo, né? E implantar só em um deles, né? Num primeiro momento, para você medir, verificar se foi bem aceito mesmo, para depois você ter o esforço de realmente aplicar em todos os outros fluxos e cenários que você tenha dentro do teu sistema. Acho que foi um exemplo bem grande e aplicado aí nesses últimos tempos. E o engraçado é que o Pix também, né, ele começou fazendo só as transferências, né? Básico do básico. Exatamente. E aí, na verdade, começou com cadastro de chave, né? O pessoal passou por aquele cadastro de chave, aí depois que veio as transferências, depois ainda veio outras partes igual agendamento, O e próprio continua Pix, evoluindo né? assim mesmo. O próprio Pix, ele é um MVP, né? Toda a sua função em si, né? Dentro do... Eu acho que esse, para mim, hoje é o maior exemplo de MVP, porque, assim, como é que a gente mobilizou tantos usuários, né? E aí, justamente, a gente entrou para validar a ideia do Pix, né? O governo entrou para validar a ideia do Pix e foi tão aceito, né? Com milhões aí de transações por dia, economia que a gente teve. Então, assim, para mim, acho que é o Agora o maior Pay exemplo de Bank MVP também, né? hoje.
E aí, Oi? sabe o que me lembra, Agora o Léo? Open Bank também. E sabe o Isso. que me lembra Fica isso? dividido em fases, né? Você fala do Pix, por exemplo, a ideia do Pix. Eu duvido que o cara que criou o Pix, que quis facilitar a vida de todo mundo, né, de transações rápidas, pensou que eles teriam que fazer uma regra limitando a quantidade, o valor do Pix noturno, porque tem pessoas que estão fazendo sequestro relâmpago ou tipos de golpes diferentes. Então, por exemplo, o cara que pensou na ideia, ele pensou na praticidade, na agilidade, né, de você não ter que pagar mais taxa de transferência bancária, ser tudo instantâneo, mais rápido. Em um valor positivo, né, Caio, para toda a população. Exatamente. Aí vem as pessoas, levam para o lado negativo, e aí o que? O MVP tem que mudar para uma vertente também de segurança para proteger os usuários contra a ferramenta nova também, né? Mas eu vou ser bem Adaptação. sincero. Se eu tivesse que usar meu celular para fazer um Pix na hora que eu estivesse sendo assaltado, eu ia tomar um tiro de primeira, assim, ó. Não ia dar nem tempo do cara, que meu celularzinho vive travando aqui. Não é relâmpago nunca. Esse relâmpago, eu falo pra ele, não, calma aí que agora chega. Dá uma Espera um olhadinha. pouquinho. Capaz do cara te passar um Pix para tu comprar um celular novo, né, Léo? Toma um Pix aqui para tu comprar um celular novo. Por favor, consulte daqui a alguns minutos. Não, mas eu tenho um amigo meu que uma vez o cara foi assaltar ele, vai roubar a bicicleta dele, viu a bicicleta e falou, não, cara, pega essa aqui que eu roubo outra para mim depois, juro para você. Foi bem esse caso que você comentou. Agora eu vou levantar uma polêmica aqui para continuar esse assunto aí. Eu acho que é justamente esses, por exemplo, a gente estava falando do Pix aqui, será que o cara pensou no assalto aí depois das 10 horas da noite? Eu acho que é justamente o nosso pensamento neurótico mesmo, vou usar essa palavra. De tipo assim, o que vai acontecer se eu jogar esse pedacinho lá em produção? Que às vezes acaba dificultando a gente a montar o MVP. Né? E aqui eu sinto que, por mais que a gente fale aqui de MVP, a gente está em desenvolvimento ágil, a gente sempre precisa ficar batendo nessa tecla. Porque quando vê, a gente já está fazendo o detalhe do detalhe do detalhe. Aí a gente, não, volta a cabeça, não é isso? Bota a cabeça no lugar, senão a gente vai ficar aqui e vai implementar já uma Ferrari logo na primeira sprint. Então, vem muito assim ali a interação com o cliente e tal, e também a segurança que a gente precisa ter de mandar só aquele pedacinho, né? É um exemplo disso que você deu aí, Carlinha. Eu tive aqui na minha própria família. Eu falei assim, a gente vai ali para... Vou puxar aqui para o meu lado, né? O agroboy. A gente ia construir uma casa lá na roça, né? Na chácara. Vamos ser mais chique aqui. Não, fala na roça. Vamos então para a roça. Aí a gente ia construir uma casa lá na roça, só que ia ser um quiosquezinho, né? Ia ser um quarto, cada um ia ter seu quarto, ia ter uma cozinha que ia ser compartilhada, cozinha, área de serviço, as coisas ia ser tudo compartilhado, para a gente gastar menos. E aí, né, com os projetos andando e tudo mais, chegou lá, cada um tá com a sua casa, separado. E a área que tinha de serviço em comum, acabou. Então, assim, é a situação até da vida da gente que se aplica, né, no MVP. Nesse caso, foi insucesso. Aí eu acho que vem bem aquele ponto, né? Tipo assim, Léo, será que faltou vocês discutirem o custo que vocês iam ter com essa primeira versão? Com certeza. Tô causando polêmica aqui, né? Você viu? Mas, tipo assim, será que esse custo aí desse MVP já não. Ele teria que ser pensado de outro caminho? Vamos criar uma casa completa para cada um e ver. Será que esse deveria ser o MVP? Não sei. Ou o mapeamento das nossas personas, né? Tipo, eu tenho a visão de um cliente, né? De uma pessoa. Mas aí na família, com certeza, cada persona é diferente da outra, né? Então, assim, Calma aí, deixa eu só talvez fazer o uma insucesso foi porque o insucesso foi porque a gente estava visando atingir várias pessoas, né? Várias personas ao mesmo tempo, mas no fundo mesmo a gente conseguiu atingir uma ou outra, né? Léo, vocês gastaram muito nesse MVP? Vocês fizeram a cozinha, a lavanderia completa mesmo? Ou não? Então, a gente só tinha feito o orçamento, né? Vamos falar assim. E a diferença
um pouco gritante, sabe? Porque, tipo assim, se a gente for pegar as duas casas completas, basicamente dobra o valor que a gente tinha planejado inicialmente. Uhum. Então, tecnicamente, vamos falar que o MVP deu errado e o projeto em si aumentou o custo monstruosamente. Isso tanto financeiro como recurso humano, porque a gente Ah, teve que então vocês colocar não as pessoas chegaram a construir, não, a cozinha e a lavanderia. a compartilhada, não. Ah, que bom. Então não foi tão ruim assim. Graças a Deus ficou só no projeto. Ó, Mas assim, de certa forma, o projeto já foi o MVP de vocês, né? Tipo assim, vocês testaram, viram ali, começaram a imaginar já como seria e já falaram, não, não vai funcionar. Então não gastaram dinheiro, então foi menos pior. é, Não, foi bom, na verdade, né? justamente. É. E aí, hoje em dia, quem quiser chegar lá, chega de barraca. Dorme lá no mato. Ô, Léo, mas aí agora um ouvinte aqui mandou uma pergunta. Que dia que vai ser o churrasco lá no sítio? Mas, gente, só Não, chegar aqui em o cliente Goiás. mandou uma outra pergunta. Quando que o Léo vai entrar na dele dando um bom dia de berrante, que até hoje ele prometeu e não fez? Assuntos internos, cara. Eu tenho que arrumar o berrante de novo, hein? Poxa. Ô, gente, mas é sério, ó. Não vou fazer compromisso assim, mas se vocês quiserem colar aqui em Goiás, churrasco é Olha aí, garantido. nossos grandes ouvintes já receberam um convite. Passa o endereço aí. Convida não. Agora o endereço tem que arrumar, tem que achar meu número, alguma coisa para entrar em contato comigo. Você é vizinho do Gustavo Lima, Léo? Gustavo Lima é de Goiânia, né? Ah, não sei. Gustavo Lima, Leonardo, todo mundo aqui do Ah, lado. Do nadinho. no Você churrasco tá dá onde, coisa, Léo? Em Anápolis, é pertinho de Ah, Goiânia. pertinho de Goiânia. Todo mundo falando Nápoles, pertinho de Goiânia. Eu morei em Brasília um tempão, né? Então eu ia muito para Caldas, aí passava muito aí. Aham. Caldas Novas é tudo de bom, hein? Eu fui uma vez lá por conta do Termas que tem lá, né? É, o Hot Bar. Isso. É, eu ir para lá voltar com infecção de ouvido, mas vamos lá, né? Porque Caldas Novas é muito bom, a gente vai de novo, não tem problema não. E aí, pessoal, a gente já falou Tem um mais pouco aí perguntas? de. Acho que a A gente gente voltou. poderia trocar pelo menos alguns exemplos assim no software mesmo, né? Não sei se foi esse ano ou ano Não, passado, né? foi Isso a em gente passou 2021. Eu tô meio. Foi em a gente passou 2021, uma ali por volta de situação. outubro. Acho que seria legal isso, a gente contar esse exemplo, né? Uhum. Que foi basicamente eles tinham uma. Aí, Isa, você me ajuda, tá? É, Basicamente tô relembrando aqui. eles tinham que publicar alguns textos em um sistema. Isso, E aí portal. a ideia inicial seria a gente fazer um back-office para Uhum. poder colocar esses textos lá. Mas Isso. devido ao prazo, assim, a entrega de valor precisava ser mais rápida. E no caso, a entrega de valor seria o texto exposto. Uhum. Então a gente precisava expor o texto. Então, ao invés assim da gente pensar em algumas histórias, por exemplo, de back-office, né, para poder cadastrar o texto, para publicar lá no site, a primeira versão foi da gente fazer por um serviço, né, Isa? Na realidade, importar, né? Porque Ah, eles verdade, a gente queriam importou os um textos. gerenciador, né, de artigo, e aí poder ajeitar o texto, subir imagem, ficar toda aquela parte de gerenciador de conteúdo, só que não ia dar tempo, porque além disso, eles queriam também o portal pronto. Aí você sugeriu da gente fazer só, você junto com a Tal, sugeriram da gente fazer só ali um importadorzinho mesmo, então eles já tinham vários artigos prontos, então eles subiam esse conteúdo ali naquele importadorzinho, já atendia, porque eles queriam subir o conteúdo sem precisar da gente dar uma carga ali no banco, né? E já teria o portal pronto com vários conteúdos. E aí agora o pessoal deve estar atuando ali para criar o gerenciador. Sim, e a gente cumpriu o V, né? A gente entregou o valor que era o texto exposto. Cumpriu o V, que era a maior Então, reclamação deles. sim, esse foi um exemplo. Vocês têm outro exemplo? Eu tenho um exemplo Eu para mim acho que mescla as duas coisas que a gente comentou. O MVP, se ele é necessário só no início do projeto, e a questão de sucesso, né? No ano passado, a gente estava com um produto de cartão de crédito, né?
e a gente já estava com o produto já em produção na loja, funcionando, e o cliente veio, mudou de ideia totalmente e falou, não, a gente quer não só crédito, a gente quer uma conta também. Então, no meio do caminho, a gente teve que correr, fizemos um MVP novo todinho, refaturando todo o aplicativo para poder contar com conta digital também, não só a parte de crédito. E aí nós corremos, montamos, fizemos o MVP, o que seria necessário para ter um mínimo de valor para uma conta digital, e entregamos também esse MVP com um produto novo, para poder contar com os dois produtos, tanto crédito como conta. Então é um exemplo interessante que você comentou, né? A gente já tinha um produto em loja, só que a gente viu que o que a gente queria não era somente crédito, era crédito e conta. Então, no meio disso, com o feedback que a gente teve, com a decisão que o cliente teve, a gente montou um MVP totalmente novo, né? Reaproveitando o máximo que podia do que a gente já tinha feito, e em 3 meses a gente entregou esse MVP com o valor que o cliente precisava no mínimo, e aí agora a gente está nessa parte de melhorias desse produto MVP que foi entregue. Eu vi, eu tava. Você estava lá, né, Ana? Na verdade, eu tenho uma dúvida. Quando a gente tem, eu já tenho um produto no mercado, mas eu quero inovar esse produto, né? Eu quero atender, eu quero criar um novo produto com uma melhor experiência para o cliente, com novas tecnologias, melhor performance como um todo, mas eu tenho a dificuldade da construção desse MVP porque o meu cliente hoje ele já está acostumado com determinadas funções dentro do meu aplicativo, do meu sistema, né? E eu não posso, como eu estou falando de mudanças de tecnologia e tudo mais, eu não consigo imputar partes novas dentro do mesmo sistema, porque eu estou falando de tecnologia diferente. Então, eu preciso realmente desativar o app, o sistema antigo, para lançar o novo. Já Mas completo, né? então, mas como que eu lanço esse novo, né? Eu tenho, eu tenho o receio, porque o meu cliente já está acostumado com todas as funções que eu disponibilizo para ele hoje, né? Mas eu não, se eu for montar esse aplicativo, esse sistema todinho para lançamento, eu vou demorar muito tempo, aí eu vou perder esse teste, né, como que eu vou atingir as minhas hipóteses, se eu estou no caminho certo ou não. Então, na verdade, é uma dúvida, assim, né? Como que a gente realmente cria um MVP para isso, né? No caso, quando eu já tenho algumas funções disponíveis para o meu cliente. Uhum. Eu daria 2 sugestões, Debs. A primeira seria fazer um protótipo de alta fidelidade e fazer um teste de usabilidade com uma série de clientes. Então, Entendi. assim, eu pegaria o protótipo de alta fidelidade do novo sistema e chamaria mesmo, convidaria alguns clientes para poder testar e ver o que eles estão achando. Ali já vão conseguir vários feedbacks. Com o protótipo validado, com esse teste de usabilidade, vocês meio que têm aprovado a nova experiência. Eu tentaria fazer o front-end dessa aplicação e tentaria conectar com os serviços antigos mesmo. Então, assim... Por um MVP, um primeiro MVP, né? Para não ter tanto esforço dessa arquitetura de back. Isso, aí enquanto a gente está quebrando o galho com o back antigo e o front novo, o back novo está rodando e está sendo implementado. E antes de tudo isso, talvez revisar ali as funções que realmente as pessoas usam, sabe? Então, tipo assim, colocar ali um aplicativo ou um sistema para poder verificar a quantidade de cliques, por exemplo, para vocês mapearem e para ajudar vocês a definir o backlog do novo produto, sabe? Acho que eu iria por esse caminho. Legal. Bom, Debs, eu passei por uma situação bem parecida, porque eu trabalhava com um produto que ele já era estabelecido lá nas empresas, nos nossos clientes, e a gente precisou mudar o layout dele, né? Layout, alguns fluxos. E aí, o que a gente fez como estratégia? A gente identificou um ponto que precisava ser implementado e a gente lançou esse novo ponto. E aí, essa melhoria de software, que ela já foi construída em cima de um MVP, inclusive,
ela serviu para justificar a mudança dos outros processos. Então, assim, às vezes, se você ainda não tem toda a ferramenta já construída, mas tem algum diferencial que você vê que pode implementar ali também, você pode colocar ele em produção e através dele, para adequar aquele processo que ele é muito importante dentro do aplicativo ou dentro do sistema, a gente adequar o restante, entendeu? Então é uma outra forma da gente começar a olhar particionado, né? Cada coisa que a gente vai estar evoluindo. Entendi. Ah, Debs, eu pensei em outra coisa também. Vamos supor que esse sistema ele tem um aplicativo e ele tem a versão web. Vocês estão colocando no ar o novo aplicativo que não tem todas as funções prontas ainda. Mas aí vocês podem disponibilizar esses links que encaminha para a versão web. Entendi. Tá Faz certo. sentido? Também. Que aí, tipo, você também não fica limitado ali, né? Porque às vezes nem sempre aquele back antigo você vai conseguir conectar no front No novo. front novo. Isso. Perfeito. Você até falou bastante de protótipo, né? O MVP não é um protótipo, né? Às vezes as pessoas acham. Aqui a gente usa o protótipo como para a gente medir o que, que a gente está o que, que a gente está construindo, o que, que a gente quer atender, né? Mas ele. Uhum. O protótipo ele não traz o valor, né? Isso. Tipo assim, o principal foco do meu cliente é vender. O protótipo ele não vai conseguir vender. Mas o protótipo de alta fidelidade, por exemplo, você já consegue Validar a antecipar, ideia, né? né? Antecipar vários erros aí, e lembrando que, como eu sou da área da qualidade também, quanto mais tarde, mais caro um erro fica, né? Sim. Então, ali com o protótipo dá para vocês. Porque, por exemplo, se eu mando direto meu front novo, sem fazer nenhum teste, né, para produção, eu estou correndo um risco, porque às vezes a experiência está boa para mim e não está boa para os clientes. E quando a gente fala de experiência, a gente tem que pensar nos clientes, né? Então, ali, o protótipo, apesar dele não ter o V ali do MVP, ele possibilita a testagem. Então, tipo assim, seria um caminho inicial para vocês já se prevenirem ali. Então, Carlinha, a gente teve uma outra experiência dessa também, num projeto aqui das apps, que a gente construiu o aplicativo, e aí esse aplicativo estava assim, ótimo para usar, mas só que a gente tinha definido um público-alvo, né? E aí, quando a gente mudou um pouco a estratégia, né, do cliente, o cliente pediu para que não fosse mais aquele público-alvo, mas que fosse ele e mais alguns. O que aconteceu? Esse mais alguns, que eram pessoas mais, vamos supor, mais 30, mais 40, né? E aí, quando a gente foi fazer o teste, né, com eles, apresentou o protótipo de alta fidelidade, pediu para eles seguirem por conta própria como utilizar, teve algumas pessoas que não conseguiram. Foi uma porcentagem pequena? Foi, mas teve algumas que não conseguiram. Enquanto isso, as pessoas que eram nosso público-alvo anteriormente pegavam o aplicativo e parecia que já estava usando, tinha 5 anos já. Parecia que era Sim, brincadeira ali para eles, sabe? sim. Às vezes o que é óbvio pra gente, né? Não necessariamente é ali para o restante das pessoas. Isso, justamente. E aí eu abro outra brecha, né? Porque o MVP ele vai para validar também o seu público-alvo. Não é só o produto em si, mas quem eu estou atendendo, né? Sim. E não adianta, né, a gente falar aqui de valor, 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 o cara quer vender, mas a gente tem uma experiência péssima ali para ele vender, não vai dar bom. O sistema até permite vender, mas o cara não consegue ficar 1 minuto no site porque não tem uma experiência legal. Olha, você É, pode vender, mas depois dos 50 passos que eu te dei aqui, se você é, conseguir passar do desafio, você vende, senão... sim. Ó, se o Rock estiver ouvindo, ele vai. Viu, Rock? Falei bastante experiência aqui de usuário. Mandar um Nosso abraço pro tempo. Rock. Salve, Rock! Ó, o nosso tempo tá chegando ao fim. Bom, igual a Carinha falou, nosso tempo está chegando ao fim.
Vamos acabando com o Biocast, né? E, assim, como que eu acho vocês aí pelo LinkedIn? Tem algum blog, Instagram profissional que eu possa achar cada um? Carla Evaristo, vocês vão achar quase tudo aí. LinkedIn, Facebook. Eu posso até falar meu nome e sobrenome aqui, mas vai ser difícil o pessoal me achar. Caio Fosalusa, Marangoni, tá? Só precisar depois eu soletro para vocês, Não mas tem nem o Silva, Caio, pô. A gente pode colocar na descrição lá. Quando eu ligo em telemarketing, a pessoa, quando eu vou falar meu nome, eu falo Caio, já começa a soletrar. Eu nem perco mais meu tempo falando. Bem, Débora Leal, acho que vão me encontrar aí no LinkedIn também. Bom, o meu é Leonardo Amorim também, e atualmente LinkedIn. O meu é Isa com Z e Tereza com TH, e aí com isso você acha qualquer coisa. Gente, muito bom falar com vocês. Obrigada aí, Léo. Então, Muito bom, é isso, muito pessoal. bom. Obrigado. Eu que agradeço vocês aí por ter me dado essa oportunidade também, né? Isso Muito aí. bom, aprendi muito aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Papo Tchau. show, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Só uma dúvida. Como é que eu paro a gravação agora? Isso vai pro final, Tá, hein? achei. Eu acho que tem aí um interromper, não tem? Achei que...